catarata, que você falasse um pouquinho sobre Maravilha. essa patologia, a questão dos níveis, que a gente vê que às vezes o paciente ele comenta, mas eu acho que eu não preciso, eu preciso. Fazer a cirurgia ou não. Exato, se depois que faz a cirurgia vai precisar de óculos, não vai. Como que é esse caso aí? Conta pra gente, ajuda nós aí. E é uma patologia bem comum, né, Anderson? Então, que a gente encontra muito frequentemente. E às vezes é até aquele paciente que fica muitas vezes insatisfeito com óculos, né? Que faz o óculos, troca o óculos e volta e vai na ótica. A gente faz tá umas errado. 4, 5 assistências, Isso, vai trocando, exato, não sabe o que vai trocando e nunca fica bom. E muitas vezes é por conta disso, porque tem alguma outra coisa que está atrapalhando a visão dele, que não é o grau, que não é o óculos. Sim. O óculos está perfeito, a refração também, mas o paciente tem uma alteração dentro do olho dele, que é a catarata. Então, a catarata, eu costumo comparar um pouquinho até com o cabelo branco, vamos dizer assim. Porque todo mundo vai ter. Não tem como fugir, né? Não Eu tem falo como... isso no balcão também. Exato. Se a gente viver mais, tem vamos jeito. dizer assim, se a gente chegar até a gente for velhinho, a gente vai ter catarata. Tem gente que tem antes, tem gente que tem depois. Igual o cabelo branco. Tem gente que com 30 anos já tá lá com a cabeça cheia de cabelo branco. Tem meu gente irmão que é um vai desses. 40, 50, 60, 80 anos Não e tá tem o lá. cabelo branco. Exato. Catarata é muito parecida à catarata senil, que é a catarata do idoso. Tá. Então, eu vou até pegar meu modelinho de olho para mostrar o que é a catarata. Olha que didático. E depois, se vocês vão aprender depois dessa, aí nós vamos parar, hein? Só o olhinho, né? Então, eu vou abrir o olho na metade. Nosso olho é um sistema de lentes, né? Então, tem a primeira lente, que é a córnea, que a gente vai falar de outras doenças também lá na frente. Depois vem a íris, né? Que dá o coloridinho do nosso olho. E atrás da íris, eu tenho uma lente, que a gente chama de cristalino. Essa lente, quando a gente nasce, ela é transparente. Então, uma lente perfeita, os raios de luz vão passar e ela vai ajudar, junto com a córnea, na conversão dos raios de luz na retina. Quantas dioptrias a gente tem, doutora? Varia muito. Paciente com alta miopia vai ter menos e paciente por conta do tamanho do globo, muitas vezes. Tá. Então, mais ou menos 20 a 23 dioptrias, vamos dizer assim. Tá, uma pessoa amétrope, então, ela tem mais ou menos quanto? Mais ou menos umas 20 dioptrias no cristalino. Tá, então, assim, legal. é uma lente muito poderosa, vamos dizer assim. Tanto que o paciente que fica afásico, fiz a cirurgia de catarata, não coloquei a lente, o paciente não tinha alta miopia, nada disso. Ele vai precisar usar uma lente de contato depois ou um óculos de 20 graus, 23 graus positivos, porque ele não tem essa lente. Quando não coloca intraocular? Isso, quando não coloca a lente. Então, por isso que é tão importante implantar a lente intraocular no paciente que precisa, né? Então, com o passar dos anos, essa lente vai ficando opaca. Então, os raios de luz já não conseguem passar, porque essa lente que era transparente ficou opaca. Então, o paciente, mesmo que você coloque o melhor óculos aqui na frente, ele não vai formar a imagem perfeita porque ele tem um óculos sujo dentro do olho, vamos dizer assim. Ele tem uma lente que está toda opacificada aqui dentro. Então, o raio de luz não vai passar. A gente pode comprar isso até como um vidro jateado, por exemplo. Exato, perfeito. É como se ele tivesse toda hora uma neblina na frente da visão dele. Entendi. Então, por melhor que seja a lente que vocês façam aqui na frente, não vai formar a imagem bem se eu tiver uma catarata mais avançada. Tá. Uma catarata inicial, que eu começo a ter uma leve opacificação no cristalino, ela não vai atrapalhar a visão. Então, o paciente fala, tenho catarata, mas é uma catarata incipiente, que a gente chama catarata inicial, que realmente é só uma leve alteração de coloração no cristalino. Isso ele vai enxergar muito bem. Foi um achado no exame e tudo bem. Então, ele pode fazer o óculos, pode viver a vida dele. Sim. E tá tudo bem, ele vai continuar enxergando bem. Ele sente algo, alguma coisa, que a gente consiga detectar isso no balcão na hora de fazer assistência? Ou não tem como, né? Essa catarata bem inicial é mais um achado de exame mesmo. Tá. Durante o exame oftalmológico. Uma coisa mais profunda. Exato. A gente vai ver, tem uma leve alteração na coloração, uma opacidade pequena. A gente vai falar para o paciente, olha, você tem uma catarata inicial, uma catarata pequena, vamos dizer assim. Tá. Mas que ainda não precisa de cirurgia nem nada, porque não está atrapalhando sua visão. Tanto que ele chega lá no 20/20 de visão, no J1 com qualidade. Legal. Né? Então, só que com o passar do tempo, isso aqui vai ficando mais opaco. Vai ficando cada vez mais opaco até que uma hora realmente. Não tem como você dar uma boa visão para esse paciente com uma lente suja dentro do olho dele. Aí que está indicada a cirurgia, que a gente vai fazer a troca. A gente vai trocar esse cristalino opaco. Na verdade, a gente tira como se fosse uma tampinha, como se o cristalino fosse como se fosse um saquinho, vamos dizer assim, que tem um conteúdo opaco dentro. Então, a gente abre esse saquinho, a gente tira o conteúdo de dentro, a gente faz uma facoemulsificação, a gente usa um ultrassom. Tudo por laser, isso? Não chega a ser laser, a gente chama, é como se fosse um ultrassom, que vai destruindo e a gente vai aspirando. E depois a gente implanta a lente dentro desse próprio saquinho.
Aí, essa lente, ela tem diferentes graus, Anderson. Então, ela pode corrigir o paciente o grau de longe dele, por exemplo. Tá. Mesmo com astigmatismo, mesmo com Eu astigmatismo. ia fazer essa pergunta agora. Exato, a lente tórica. Que aí você consegue corrigir com essa lente intraocular. Exato. Então, se corrige a miopia e o astigmatismo do paciente. Ele enxerga muito bem de longe, mas ele não enxerga de perto. Então, ele vai precisar de um óculos para perto, ou um multifocal que não tenha grau na parte superior e tenha grau para perto. Hoje em dia, eu tenho as lentes trifocais, que são lentes que corrigem longe, meia distância e perto. Esses pacientes, eles vão ter menos necessidade de óculos. A gente não fala que a gente deixa Aí ele... você me complica, doutor. A gente não aí deixa... você não me ajuda. Isso que eu falo, mas a gente não Vamos deixa fazer... totalmente independente. A gente fala assim, coisas muito pequenininhas de perto e coisas muito pequenininhas de longe, é difícil. Se faz alguma Então, costura, alguma coisa do tipo, a costura até atende. uma Letras costura, muito pequenas, né? Isso, assim, um rótulo, Uma bula, alguma coisa desse tipo. Aí, às vezes, pode ficar mais difícil e ele pode precisar, sim, de óculos. Entendi. Os pacientes pós-cirurgia de catarata, muitos ficam com muita fotofobia, porque entra muita luz no olho. Ele tinha uma lente subuja, vamos dizer assim, agora tem uma lente transparente. Então, esses pacientes, eles são bons candidatos, por exemplo, para usar óculos com um filtro, um óculos com um óculos de sol, Tá. um óculos que escureça um pouquinho mais para dar mais conforto para eles. Então, isso ajuda muito também. Então, o óculos pode até não ter grau, mas ele pode ter filtros que ajudem no conforto dele, melhora a fotofobia. Então, também tem Vai como... trazer esse conforto para ele lá. Também tem como ajudar eles, com certeza.